Olá! O planejamento da aula ocorre inicialmente pela organização e seleção de conteúdos a serem trabalhados com os educandos. Essa é uma etapa muito importante na concretização dos conhecimentos escolares e na definição da metodologia que será utilizada pelos professores. Esses conteúdos não devem ser apenas os científicos, baseados nas disciplinas de forma tradicional. Para isso, é necessário conhecer quais são os tipos de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais e como trabalhá-los em sala de aula. Assim, é possível fugir da mera reprodução do currículo tradicional e, de fato, compreendê-los e desenvolvê-los. Para estimular essa prática docente, Maura, coordenadora de uma escola de ensino fundamental, decidiu abordar nas reuniões de trabalho pedagógico coletivo temas necessários para serem desenvolvidos nos quais os professores ainda tivessem dúvidas ou faltasse contextualização entre teoria e prática, visando ao aprimoramento da prática educativa. Veja o resultado dessa ação. Mas e daí, o que você achou da reunião desse mês? É justamente sobre isso que eu queria falar com você, Maura. É que, diante da empolgação dos meus colegas, eu fiquei com receio de falar sobre a minha insegurança quanto ao tema abordado na reunião, sabe? É que compreender os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais é muito importante, Lígia. E é justamente para solucionarmos essas nossas inseguranças que as reuniões acontecem. Eu sei, mas é que quando foi proposta essa tarefa de desenvolver uma sequência didática abordando esses 3 conteúdos, por mais que eu já tenha visto isso na minha formação, eu confesso que fiquei muito perdida. Olha, Lígia, eu entendo perfeitamente, estou aqui à disposição para te ajudar. Tá, então, como eu poderia relacionar os 3 conteúdos em educação física numa sequência de atividades didáticas com os meus alunos do primeiro ano do ensino fundamental? Vamos ver isso juntas, eu vou te ajudar. Ai, muito obrigada, Maura. Muitas vezes, os conteúdos são trabalhados em sala de aula sem que se tenha uma consciência crítica de como os aprendizados ocorrem. Qual atividade melhor desenvolve os conteúdos conceituais, por exemplo, e os procedimentais? Será que os conteúdos atitudinais estão sendo aplicados da melhor maneira? Para saber como aplicar esses conteúdos, é preciso compreendê-los corretamente. Os conteúdos conceituais são os saberes, os conceitos e conhecimentos que os alunos têm do assunto. Já os conteúdos procedimentais estão presentes nos caminhos e métodos, nos procedimentos utilizados para o cumprimento das tarefas. E os conteúdos atitudinais estão presentes nas atitudes diante da aprendizagem. Veja como se desenvolveu o caso da professora. Então, Maura, trabalhar o jogo pedagógico, como você me sugeriu, foi muito bom. Ai, que ótimo, Lígia. A minha turma desenvolveu muito bem as atividades e eu também pude ter uma visão mais crítica da maneira como eu vinha abordando os conteúdos com eles. Mas e você conseguiu em uma única aula abordar os 3 tipos de conteúdos? Consegui, sim. Primeiro eu propus o jogo em sala de aula, depois fomos para a quadra esportiva e lá fizemos o jogo de argolas e foi muito legal. Ai, mas então me conta mais sobre essa experiência. Claro, as crianças ficaram muito... Em sala, Lígia questionou se os alunos sabiam o que era o jogo de argolas e pediu que fizessem desenhos para ilustrar suas respostas. Assim, de forma dinâmica, ela trabalhou os conceitos e qual é o objetivo proposto pelo jogo. Levando os alunos para a quadra esportiva, a professora explicou que o jogo era composto de pinos distribuídos em distâncias variadas e que o objetivo era jogar as argolas e encaixá-las nos pinos. Quanto mais longe o pino estava do aluno, mais pontos valiam. Esses procedimentos do jogo desenvolvem a percepção visual e motora dos alunos, de modo que eles têm que observar o alvo e perceber a necessidade da disposição de certa força para atingi-lo, além do desenvolvimento lógico-matemático, no qual percebem que quanto mais longe, mais pontos conseguem fazer para a equipe. Durante a atividade, Lígia observou nos alunos as seguintes atitudes: saber ouvir, saber falar,
saber respeitar a vez do colega, o comportamento diante de um trabalho em equipe, individualidade, cooperação, compromisso, respeito, habilidades e capacidades de cada um. Os alunos foram divididos em 2 equipes. Cada aluno de cada equipe jogou uma argola e tentou acertar o pino. Os pontos foram sendo contabilizados e, no fim, venceu a equipe que conseguiu atingir mais pontos. Todos participaram e mesmo a equipe que perdeu se divertiu muito com a atividade. Como você pôde perceber, até mesmo nas atividades mais simples, é possível observar todos os tipos de conteúdo. Basta que o professor trabalhe sua visão crítica sobre o desenvolvimento das atividades realizadas e promova a troca de saberes com os alunos. Bons estudos!